A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta mais uma vez, pela misericórdia de Deus, neste que é o nosso trabalho de estudo bíblico, conhecido como EBD em Síntese Podcast, uma iniciativa do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, por iniciativa do nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva, e também o nosso diretor, pastor Reinaldo Odilo, que Deus os inspirou e coube a nós estarmos aqui com esta lição de jovens, primeiro trimestre de 2025. Essa lição tem como tema a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E a lição de hoje que vamos estudar, a lição de número 9, autenticidade e julgamento alheio. Será que a gente julga tanto assim as pessoas? A gente precisa que Deus nos oriente a esse respeito. Muito bem. A paz do Senhor, a você que está chegando, professor, aluno, a paz do Senhor Douglas Nilson, a paz do Senhor João Felipe. Pai do Senhor, querido, Pai do Senhor a você, professor, aluno que mais uma vez nos acompanha através desse podcast, João, Daniel, que seja um tempo de aprendizado, compartilhamento para ajudar cada um na sua aula. Pai do Senhor, meus irmãos, feliz de estar aqui com vocês mais uma vez e vamos continuar esse nosso estudo dessa, dessa epístola tão importante de Tiago, que traz assuntos bem, que eu diria assim, são verdadeiros puxões de orelha que a gente recebe lendo essa carta, mas que edificam, né? Que é e corrigem e nos colocam de novo no foco, que é o principal da palavra de Deus. Muito bem. O pastor Tiago não economizou palavras e praticidade na epístola que ele escreveu, Verdade. e isso é muito importante para os dias atuais, porque a gente não pode viver no mundo das teorias ou no mundo da, do estudo teológico dissociado da realidade cristã. Estamos no século XXI, alguns desafios aumentam a cada dia e, e que bom que Deus inspirou o irmão do Senhor, Tiago, o irmão do Senhor. A Bíblia fala de 5 Tiagos, e este aqui que escreveu epístola, né, a maior parte dos estudiosos acredita a Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Muito bem. Ele traz aqui, né, o texto, o comentarista traz o texto, Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, mas faz um link com o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que se encontra em Mateus, capítulo 7, e que eu quero também puxar Lucas, capítulo 6, que é o mesmo texto, com algumas colocações diferentes. E por que que eu quero fazer esse link logo de início? Porque o texto de Mateus 7:1 é muito usado de forma errônea por pessoas que querem andar por seus próprios caminhos e não quer que ninguém diga nada, né, João? Alguém que fala assim, irmão, isso é jeito de se portar, irmão, que roupa é essa, irmão, que comportamento é esse? E alguém apressadamente diz, não julgueis, e É. esquece o resto do texto, e esquece o contexto, esquece tudo mais. Então, o texto de Lucas 6 que eu quero citar aqui tem tudo a ver com a lição, porque fala de julgamento alheio de uma forma pejorativa, de uma forma discriminatória, de uma forma presunçosa. É disso que nós vamos falar aqui hoje. Mas Lucas 6, melhor dizendo, ele começa o versículo 37 igual a Mateus 7:1. Mas vamos puxar o versículo anterior, que é o 36. E ele inicia dizendo: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E daí ele segue.
para o 37. Não julgueis e não sereis julgados. Perceba que há um olhar primordial anterior, que é o olhar de misericórdia, e a gente dá no Sermão do Monte, Mateus 7, né, que já é o terceiro e último capítulo do Sermão do Monte, 5, 6 e 7, mas se você pegar o iniciozinho, ele também diz, né, bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, não fugimos ao tema, tá? E isso está no versículo 7 de Mateus 5. Está no mesmo contexto, está no mesmo sermão, e, portanto, algumas confusões aí podem ser evitadas. E eu também quero citar aqui, pontuar neste início, que Mateus 7, versículo 16, me diz algo que pode aparentemente ser divergente, porque ele diz: pelos frutos os conhecereis. E ele vem seguindo uma sequência lógica, e ele me diz, em outras palavras, que fruto é resultado do trabalho ou do agir de alguém. E ele está falando de quem? Dos falsos profetas. Ele está dizendo: acautelai-vos, versículo 15. E ele está me dizendo o seguinte: entenda que julgar alguém e ler o comportamento de alguém, né, podem levar a um caminho bifurcado. Eu estou falando de julgamento de uma forma pejorativa, discriminatória e prejudicial. Ponto. Tá certo? Que fique bem claro, porque Tiago deixa isso claro no capítulo 2, quando ele diz: se alguém chegar no meio de vós com sórdida vestimenta, olhe que ele vai contextualizando um negócio que a gente chama até de pré-julgamento, né? É o julgamento antecipado, precipitado. Na primeira parte da lição, ele fala da natureza do julgamento humano, né, João? Cuidado com a precipitação. Perceba como o comentarista da lição está dentro do tema de forma adequada. Não é isso, meu querido João Felipe? Isso mesmo. Cuidado com a precipitação. E aí, é, utilizando das palavras de um outro João, em João capítulo 7, versículo 24, João escreve o seguinte: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, é bem no que nosso irmão Raniel estava falando aqui. Uma coisa é julgar conforme um pressuposto seu, a uma precipitação de uma opinião, que aí entra o termo, poderia entrar o termo preconceito, no sentido não como a gente usa atualmente, mas no sentido mais íntimo da palavra. Preconceito. Você forma uma pré-opinião sobre uma pessoa e a partir disso daí você já a julga. Então, isso daí é combatido. É combatido. Olhar especificamente para a aparência e para sem analisar os fatos que estão por fora. E isso é uma coisa que, infelizmente, acaba acontecendo muito, mas que a gente precisa ter cuidado. E o comentarista da lição traz até aí um termo, eu gosto desse comentarista, que ele vai no hebraico, ele vai no grego, ele gosta de trazer esses Mas termos. você tem que falar com a pronúncia que a gente adora ouvir, João. No hebraico, ele não traz o hebraico hoje aqui, senão eu estaria falando. Ele traz o grego. E eu até anotei aqui a origem da palavra. E ele traz aí que a origem da palavra, quando Tiago fala aí no versículo 11 do capítulo 4, que é falar mal dos outros, é um termo no grego que está aí como kataleleite. Kataleleite. E kataleleite, ele vem de uma outra palavra que é katalaleo, que vem também já de uma outra palavra que é catalalos. Catalalos é literalmente você falar mal no sentido pejorativo. É você me fugiu a palavra agora que eu ia utilizar, mas catalalaus, que é a palavra que ele traz, ainda vem de uma junção de outras duas palavras. É isso que eu gosto do grego e do hebraico, que eles vão juntando vários pedaços para formar uma ideia. E a ideia que traz aí dessa junção das duas palavras que o comentarista
traz até aí, é a junção de lalel, que é falar, o verbo no grego que é falar, lalel, e se juntando com catar. E catar é no sentido de falar uma coisa baixa, é de baixo, inferiorizar, ou se referir a alguém como uma coisa inferior. Então a gente junta essas duas palavras, que é uma coisa mais inferior e laléu, ou seja, você está emprestando a sua boca, a sua fala, a sua sonoridade para estar diminuindo ou para estar inferiorizando a outra pessoa. E isso não no sentido como, mais uma vez, nosso irmão Raniel trouxe aqui, de listar características que já são bem expressas, que já são bem visíveis, ações e frutos ruins, mas sim no sentido de você gastar, literalmente, a tradução mais, assim, de uma forma mais contextualizada dessa palavra, seria gastar a sua saliva, emprestar a sua boca para trazer uma inferioridade, inferiorizar o seu próximo, falar mal, e nesse sentido. Então, uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado é essa questão da precipitação. Porque quando a gente calunia uma outra pessoa, no lugar de juízes como nós estamos querendo ser no julgamento, agora nós passamos, nos tornamos réu. Porque segundo Provérbios, diz que tem lá 6 coisas que Deus abomina. Seis coisas que Deus ele detesta e a última ele abomina. E uma delas é exatamente a língua que levanta falso testemunho, que levanta contenda entre os irmãos. E aí, no lugar desse juiz que a gente quer ser julgando, a gente passa agora a ocupar a cadeira de réu. Muito bem, muito bem. Você falou da origem e da junção de palavras, e eu falei no início aqui sobre a misericórdia, claramente descrita também no Sermão do Monte, Mateus 5 e 7, Lucas 6 e 36, que precede a questão do julgamento. Não julgueis, mas é neste sentido específico. E a palavra misericórdia, João, ela também é uma junção de duas palavras da origem latina, que é miséria ou miseratio e cordis, que é coração, que significa, né, colocar ou se debruçar sobre a miséria do outro, né? É um coração compadecido, é clemência, tá certo? É piedade, é compaixão, é se colocar no lugar do outro, é empatia. Então, quando a Bíblia fala de misericórdia, ele está dizendo: coloque o seu coração na miséria do outro. E isto tem a ver, isso fala do caráter de Deus impregnado no homem, na mulher de Deus. Ora, quando eu tenho o caráter de Deus, eu não posso nunca agir diferente do que ele agiria. E, portanto, essa misericórdia é uma característica de quem é santo, de quem é salvo, de quem é crente, não é? Nilcinho, eu posso chamar assim que nós somos amigos, mas aqui fala de um comportamento orgulhoso, né, daqueles que julgam. E eu quero depois puxar de volta aqui, mas eu queria ouvir Nilcinho sobre isto, porque realmente a misericórdia é algo muito raro nos dias de hoje, né? E a falta de misericórdia é que vai desencadear, como você tem falado, é, essa vai mostrar muitas vezes o que está dentro do coração humano, né? O julgamento, o orgulho, a precipitação. Olha como isso é interessante, porque enquanto nós aqui estamos conversando, você vai vendo que dificilmente tanto nós três aqui, como algum daqueles que vão ser alcançados por essa gravação, poderá dizer assim: eu nunca incorri no erro de, por exemplo, julgar precipitadamente. Ou eu nunca julguei sem ter todos os elementos. Ou eu nunca julguei tomado de um orgulho, de uma posição que eu tenho, e aí eu fiz um julgamento. Infelizmente, é,
e isso espera-se que seja algo assim muito pontual, mas naturalmente muitas vezes nós estamos julgando e muitas vezes esse julgamento ele pode estar associado ao egocentrismo. Quer ver um exemplo? Você está no trânsito, você saiu de casa apressado. De repente, a pessoa da frente, o sinal abre e a pessoa não sai do lugar, o que é que você faz? Você buzina. E se a pessoa ela não dá um sinal, você começa a julgar que a pessoa não ou talvez está no celular ou está conversando. Talvez a pessoa pode ali estar passando mal, está tendo um problema, teve uma notícia não muito agradável, mas por que eu estou julgando errado? Primeiro, eu não tenho todos os elementos. Está faltando o que Raniel aí, falou, empatia. Em momento algum, eu paro porque eu estou preocupado com o meu relógio, eu vou pensar em descer do carro e até o carro do outro, porque está há algum tempo sem sair do lugar, para saber se está precisando de uma ajuda. O que é que eu estou fazendo? Eu estou usando a arma que eu tenho. Qual é a arma que eu tenho? Uma buzina. E essa minha arma, ela é motivacional, porque outras pessoas vão usar a sua buzina. Então agora há uma multidão de pessoas, digamos assim, uma carreata de pessoas insatisfeitas com alguém que está lá na frente. Agora, já pensou se essa pessoa, de repente, ela desce do carro, ou ele desce do carro e pede clemência e diz: estou passando mal. Olha como fica o nosso coração, porque um monte de julgadores agora se vê numa situação que agiu por egocentrismo, não tinha todos os fatos, julgou precipitadamente, e isso tudo como um ato de orgulho, de achar que eu tenho direito. Se a pessoa não adiantou seu carro, tire da frente porque eu preciso passar. Então, isso, o caso do trânsito é apenas um exemplo. Isso está envolvido em todas as nossas relações. Alguém que acordou tarde, a primeira coisa que vem à mente é: por que acordou tarde? É preguiçoso? Foi dormir muito tarde? E assim vem. Nós estamos falando coisas triviais, porque o nosso público são jovens, e os jovens eles lidam com essas coisas triviais. Mas o aprendizado que nós precisamos extrair aqui é o seguinte: você, não estamos imunes, mas precisamos estar vacinados pela palavra. Porque da próxima vez que eu tenho certeza que um de nós estiver no trânsito, for apertar a buzina, certamente ou talvez vamos lembrar dessas roupas. Será que aquela pessoa da frente não está é, passando, precisando de alguma coisa? Eu já estou julgando porque eu estou apressado. Então, são esses mecanismos que nós precisamos mentalizar a partir da palavra para que não sejamos apenas, como o próprio Tiago diz, ouvintes e não praticantes. A prática precisa entender. Ah, eu posso julgar outra vez? Vou. Mas há um, um Deus, Espírito Santo, que habita em nós e certamente. Recentemente eu fiz um julgamento precipitado. E quando eu soube os fatos, a vontade que dá, não sei se com você é assim, João, Raniel, a vontade que dá é você cavar um buraco, você é, entrar naquele buraco, meu Deus, que vergonha, o que eu fiz? Eu não tinha todos os fatos. Então, nós precisamos entender que isso é uma vacina, e essa vacina a gente só vai ser vigilante a partir da palavra de Deus. E o próprio evangelista, o próprio Jesus no Evangelho de Mateus diz isso, a questão da trave e do argueiro, né? Quantas vezes eu estou vendo o erro de Raniel, mas quando eu olho para mim, não, mas o meu erro é muito pequeno comparado ao de Raniel. Eu estou sempre olhando para o outro. Então, o meu julgamento, ele tem um peso diferente para o outro, mas eu não quero que esse julgamento seja o mesmo para mim. Agora é Eu sua lembrei vez, Daniel. até, lembrei Pois até não? que você dando esse exemplo do carro, do trânsito, né? Que é uma coisa que pega, na grande maioria, 100% das pessoas quando se dá exemplo de trânsito, né? E é por isso que até certas pessoas apelam para aquelas plaquinhas: sou recém-habilitado, tenha misericórdia de mim, não buzine, senão eu deixo o carro morrer. E elas apelam para essa misericórdia exatamente porque o trânsito é uma coisa muito caótica, que se Tiago, ele
vivesse nos dias de hoje dirigindo, eu tenho certeza que os exemplos práticos deles seriam sobre o trânsito. Se fosse em Natal, aí ia ser pior. É, eu passei por isso, viu? Uma vez uma pessoa me encontrou e disse: Você tem uma paciência muito grande. Eu disse: Mas por quê? Ele disse: Naquele dia, no trânsito, eu estava com o carro estancado e era você atrás. Eu disse: Meu Deus, chega, deu um calafrio na espinha, mas nesse caso eu passei no teste. Mas me permitam fazer uma pontuação aqui. Nós falamos dessa precipitação no julgar, nesse julgamento de quem quer prejudicar, de quem quer falar mal, de quem não tem todos os elementos para poder chegar a uma conclusão. Mas quando eu observo a palavra, ainda no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 16, e outros textos, né, eu vejo que há uma necessidade de avaliar os frutos, né, que é a expressão usada em Mateus, e eu tenho textos ainda mais bem expressos, bem mais marcantes, mais, vamos dizer assim, expõe a necessidade do julgamento correto. A segunda parte da lição diz que Deus é soberano e único juiz, tá? No sentido de recompensar cada um pelas suas obras. Mas aí, quando eu vou juntando os elementos, por exemplo, Salmo 1, diz: não se assente na roda dos escândalos, não se detenha, não caminhe perto. Aí eu vou e espremo mais e pego Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, que é versículo 9 em diante: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras. Então, ele começa a dizer o seguinte: olhe, não se associe a qualquer tipo de gente. Ele está me dizendo que uma coisa é julgar de forma precipitada, de forma leviana, maldosa, e outra coisa é eu dizer: não, já que não é para eu julgar ninguém, então eu vou andar com todo mundo de qualquer jeito, eu vou me associar, eu não vou fazer nenhum tipo de pré-julgamento, e aí você também corre o risco de julgar a palavra de Deus de forma errada. Ela me dá elementos para que eu não me associe. E aí eu não estou discriminando. A Bíblia está dizendo: não se associe. E Eu aí acho, Deus, né, como justo juiz, ele também tem todos os elementos à mão para dizer assim: ô Nilcinho, naquele dia você não procedeu bem. Imagine eu como um amigo do lado de Nilcinho, que viu o que Nilcinho fez, e não vou dizer nada porque a Bíblia diz para eu não julgar. Então, não confundamos o que o texto está eu- dizendo, e eu tenho que, por obrigação, aí é o contrário, de isso. chamar a atenção do Nilcinho. Não, ei, Nilcinho, não faz isso não, rapaz. A palavra de Deus nos alerta a respeito disso, não é, Nilcinho? Eu acho que você É, me entendeu bem. sobre isso que você está falando, Gálatas 6, o versículo primeiro vai falar sobre o quando o irmão ele é surpreendido em pecado. Então a Bíblia Perfeito. diz que quando alguém for surpreendida, vós que sois espirituais, o contexto vai dizer o seguinte: você não vai dizer, tenho nada a ver, eu não vi. Você vai porque o propósito, quando eu vejo meu irmão pecando, é ajudá-lo ao processo de restauração. Então, eu vou até ele, não para dizer, eu vi, vou dizer a todo mundo, eu vou até ele para ajudá-lo, porque dependendo do pecado daquele irmão, ele não conseguirá se livrar automaticamente. Então, eu vou precisar levar a carga por um tempo, ajudá-lo, sustentá-lo, para que ele possa se reerguer na caminhada. E não somente eu dar uma rasteira e matar esse irmão. Então, eu acho que a sua fala ela é bem feliz quando você diz: precisamos ter os elementos bíblicos para todo o contexto cristão de julgamentos que nós vamos ter. O que precisamos saber é o seguinte: eu tenho os elementos bíblicos ou não tenho? Porque se eu não tenho os elementos bíblicos, esse meu julgamento, ele pode ser precipitado, ele pode ser egocêntrico, ele pode ser orgulhoso e ele pode ser maldoso. Mas se eu tenho os elementos bíblicos, esse julgamento não é meu. Na verdade, o que eu estou fazendo com a pessoa é colocando no espelho, que é a palavra, para que ele veja e entenda o seu erro.
Perfeito. E aí, puxa aí, 1 Coríntios, capítulo 6, Gálatas 6, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, que ele diz: ousa algum de vós tendo algum negócio contra outro, e a juízo, ou seja, em colocar um terceiro, se você pode ir diretamente, né, perante os injustos e não perante os santos. Versículo 2: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Eita, Jesus. Então, peraí, eu hei de julgar o mundo, eu tenho um parâmetro, eu tenho uma regra que é a palavra, né? E ele continua dizendo: ora, se o mundo deve ser julgado por vós, né? Sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. E ele continua: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, ele continua dizendo o seguinte: exatamente isso que o Nilcinho falou, está dentro do contexto, essa, esse falso moralismo de não julgar. Então, se for assim, eu não posso enxergar os erros e não alertar e não estar assim prevenido dos males que as más amizades, a Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. E o que é que a Bíblia está me dizendo? Olha, você tem que analisar os frutos, você tem que avaliar o comportamento, você tem que prestar atenção, sim, mas aí não está relacionado ao ato de misericórdia com quem precisa de misericórdia. E aí Tiago é muito claro, 2:13 de Tiago, que ele diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque a Bíblia me dá as condições para o juízo, e na hora de aplicar o juízo, como aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, o próprio Jesus disse assim: peraí, onde está o homem? Não, só trouxeram a mulher. Então o julgamento já começou viciado, errado, e aí ele aplicou o quê? A misericórdia. Ele tinha toda a condição de aplicar o juízo, mas aí ele disse: não, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E assim eu vejo o caráter de Deus. Aí lá em Gênesis 18, quando Deus desce, né, numa teofania para falar com Abrão, ele disse: olha, o que é que você acha ali de Sodoma e Gomorra? Eu vou destruir. E aí, qual é a tua opinião? E ali eu vejo o puro extrato do caráter de Deus, quando Abraão diz assim: e se tiver 50? Se tiver 40? Se tiver 30? E ali ele fica dialogando com Deus, porque se ele fosse alguém egoísta, ele diria: não, faça o seguinte, tire Ló de lá com a família e pode tocar fogo, porque aquele povo é pecador. E vocês acham que Abraão não sabia que aquele povo era pecador? Vocês acham que ele era cego, que ele não sabia julgar o comportamento? Mas ele pensou em Ló, onde Ló estava, no seu contexto, e eu vejo o caráter de Cristo nessa atitude. Então, na segunda parte da lição, fala que Deus é soberano, fala que ele tem todos os elementos, mas aqui nós estamos falando de um tribunal de recompensas e etc, né? E, E, portanto, Raniel, terceira e última parte da nesse lição, a gente contexto, chega... enquanto você vai para a terceira parte, mas nesse Pois contexto, não. há um elemento que às vezes nós deixamos pelo caminho, porque qualquer um de nós podemos julgar precipitadamente, e é um pecado, mas muitas vezes esquecemos de ir até aquela pessoa a qual nós julgamos precipitadamente e pedir perdão. Porque se porventura eu julguei Raniel por uma atitude precipitadamente, e ele sabe, e esse julgamento foi diretivo, eu fui a ele, julguei, como é que você fez isso, aquilo, outro. Aí quando o Raniel justifica, apresenta a sua justificativa que é plausível, o que compete a mim? Meu irmão, me perdoe. Realmente eu julguei precipitadamente. Mas quando não tem esse elemento, o que vai acontecer? Eu vou querer encontrar meios para justificar o meu julgamento. Daniel, mas tá certo, você tá certo, mas em compensação, eu só agi assim porque você fez isso. Então, eu quero justificar o injustificável, né? Perfeito. Só para passar para João aqui a palavra, mas o próprio Tiago, no capítulo 3, versículo 17, ele diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, vejam, pureza, né? Depois, ele escreve assim: depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, e finaliza dizendo: imparcial e sincera. Sem hipocrisia. Meu amigo, use o parâmetro da palavra e você não vai errar, porque
Está escrito, nós vamos julgar. Como é que eu vou julgar os anjos? Como é que eu vou julgar seres celestiais? Eu vou julgar as nações, né? E eu aqui vou dizer, não, não julgueis, não julgueis. Irmão, vá ler a palavra com interesse, com profundidade, né, João? E isso mesmo. E enquanto nossos dois queridos mestres aí estavam falando, eu estava lembrando aqui do Salmo 89, quando diz que justiça e juízo são a base do trono, do teu trono, do trono de Deus. Aí a pessoa faz, tá vendo? Juízo, justiça. Aí o resto do verso diz o seguinte: misericórdia e verdade vão adiante do teu Excelente, rosto. João. Excelente. Justiça e juízo são a base do trono, porque precisam, são essenciais, são indispensáveis. Mas à frente do rosto de Deus, o salmista diz que vai a misericórdia e a verdade. Ou seja, ele está baseado na justiça, ele se assenta sobre a justiça e ele julga com a reta justiça. Mas quando ele olha à frente do rosto dele, ele enxerga misericórdia. Porque se não fosse isso, nem eu nem você estaríamos aqui. Por isso que esse posicionamento de juiz é uma coisa tão séria quando a gente tende a se colocar. E agora, nessa terceira parte da lição, o primeiro subtópico diz assim: evite criticar. Aí o segundo, ame. E o terceiro, seja misericordioso. E nessa evite criticar, eu tenho um negócio para lhe dizer. Você que tem costume, você que tem costume, isso é até bom trazer de interessante para os jovens. É alguém que tem costume de estar pressupondo coisas de outras pessoas e difamando essas pessoas e caluniando essas pessoas, não se preocupe que a justiça não é só divina, porque o nosso Código Penal, no artigo 138 e 139, prevê punição e de prisão, viu? Para quem pratica calúnia e para quem pratica defamação. 138 fala sobre calúnia, artigo 139 fala sobre defamação. Então, cuidado. Quando a Bíblia fala sobre isso, não é só para viver bem consigo mesmo, mas também com os homens, porque a lei dos homens também tem validade. Então, você que acha que vai ser condenado só por Deus, achando que isso daí já não é uma coisa muito séria, porque só por Deus é um é um pecado até dizer um negócio desse assim. Só vou ser julgado por Deus, porque ele vai julgar com a reta justiça. Ele sim vai julgar com a reta justiça. E é Mas interessante não. que Gálatas 5, João, quando fala do fruto do Espírito, ele finaliza dizendo: contra estas coisas não há lei. Né? Exatamente no contexto que você citou dos artigos penais, que há leis divinas e há leis humanas. E nós vamos ter que responder a ambas as leis. Então, Exatamente. quando você anda com o fruto do Espírito, a Bíblia lhe diz assim: fica tranquilo, que quando você está com o fruto do Espírito latente na tua vida, Não tem não blitz que ele tem pega. lei contra isto. Então, não vai dar problema, não vai dar confusão, tudo será resolvido com a paz de Deus. Né? A última parte da lição fala sobre a humildade. Eu acho que Deus é muito misericordioso conosco e ele diz assim: olha, se lembre, viu? Você cai a toda hora, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus é misericordioso, né? Seja misericordioso porque ele é misericordioso, né? Efésios 2:4, Deus é rico em misericórdia. E assim, daria para passar muitas horas falando sobre isso. Mas a última parte da lição, ele diz o seguinte: olha, faz o seguinte, usa a misericórdia. Eu tenho uma frase que eu aprendi do meu pai, o pastor Celedon Marques de Oliveira, que eu nunca me esqueci, Nilcinho. Ele diz o seguinte: é, ele, como pastor, muitas vezes era chamado para fazer cerimônias fúnebres, e há algumas mortes, você sabe muito bem, Nilcinho, que há algumas mortes que são muito difíceis de comentar, principalmente para uma ação pastoral, né?
e você diz, e agora? Eu vou fazer uma cerimônia fúnebre sem saber se essa pessoa estava em comunhão, sem saber se essa pessoa cometeu um ato contra a própria vida, sem saber se ela teve a oportunidade de se reconciliar com sua família. E meu pai diz uma frase que eu aprendi e nunca mais esqueci. Ele disse: na dúvida, jogue a pessoa no céu e deixe que Deus decida. Eu nunca esqueci essa frase e mostra o profundo sentimento de misericórdia de um pastor que tem o coração nas ovelhas, né, Nilson? Verdade. Raniel, eu estava vendo aqui a lição e ela apresenta dois extremos, né? Claro, aqui voltado para o julgamento, mas serve para toda a nossa vida. Orgulho e humildade, né? E aí eu lembrei de um livreto, e aí eu deixo como sugestão para quem puder consultar esse livreto. É um livro pequeno, do tamanho de um celular, o tamanho da folha, 47 páginas, mas o nome do livro é Do Orgulho à Humildade. E esse livro, ele, na primeira parte, ele vai apresentar situações em que nós agimos e quando agimos de forma orgulhosa, muitas vezes sem perceber. E uma das questões que tem a ver com a nossa lição é pessoas que têm dificuldade de aceitar a correção, de aceitar que está errado. Então, isso é uma ação de orgulho. Eu não aceito, então sempre eu vou me justificar ou eu vou até me vitimizar. Olha, Raniel, você me constrangeu porque você me chamou a atenção. Sempre eu vou ter uma desculpa. Mas o oposto disso, ou seja, uma pessoa com o coração banhado em humildade vai chegar a Raniel e agradecer, ou ainda que a intenção de Raniel fosse me diminuir, eu vou extrair aprendizado daquela atitude não tão santa de Raniel. Então, o nome do livro é Do Orgulho à Humildade. Ele é muito prático e é uma boa sugestão para cada um de O nós. escritor é Stuart Stuart Scott Scott. e É, é fácil de achar na internet. facinho. Então, facinho, eu acho que é uma dica excelente, professor Nilson. Muito obrigado. É válido demais, porque ele tem vários conselhos bíblicos a Isso. respeito disso, né? Eu estou olhando aqui rapidamente. Muito bem, eu estou satisfeito com o conteúdo da nossa lição. Oro a Deus para que dê sabedoria a você, professor, que consiga transmitir esses conceitos, que deixe muito claro na cabeça do aluno que há uma diferença entre pré-julgamento e intenção maliciosa e o julgamento bíblico, que este é necessário para o bem viver, para alguém que quer andar em conformidade com a palavra. Então, eu preciso julgar pelos parâmetros bíblicos para, inclusive, ter a oportunidade de resgatar alguém do erro, para olhar com misericórdia, para trazer soluções e não para aumentar o problema. Então, isso precisa ficar claro na cabeça do aluno. E com essa última palavra, eu me despeço, agradecendo a Deus e passando para a palavra final de Nilcinho e depois de João Felipe. A paz do Senhor a todos. Pai do Senhor, eu creio que toda essa discussão já me deixou muito reflexivo diante do julgamento, né? Então, acho que menos palavras me vacinam contra o julgamento precipitado. Então, serve a você, professor, a você, aluno. É, nós somos diariamente bombardeados e precisamos ter os elementos bíblicos. Eu acho que essa é a grande verdade na hora do julgamento, se você não tem os elementos bíblicos, então você não tem as condições mínimas necessárias para tecer qualquer comentário. Mas se você não tem os elementos bíblicos, é preciso atentar. Você não tem porque você não tem pesquisado, você não tem consultado a Bíblia, porque é um ponto muito específico. Porque muitas vezes eu não tenho os elementos bíblicos porque eu não consulto a Bíblia. Então eu vou ter um julgamento ao meu estilo, do meu jeito e diante de Deus. Essa justificativa não passa. Mas desejo a você, professor, uma boa aula e que tudo aquilo que nós compartilhamos aqui lhe sirva de guia, de orientação e de auxílio para
esse momento tão importante na formação, no discipulado dos seus alunos. Amém. Depois de tantas belas palavras de nossos dois queridos aqui, só me resta dizer que sempre é uma felicidade estar aqui com vocês. Tenham uma excelente aula. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, professor, a sua vida, aluno. E deixe seu like, compartilhe este vídeo para aquele professor, aquele aluno que você sabe está precisando desse conteúdo, para a gente não julgar você achando que você não compartilha, porque você não quer. Amém. Graças a Deus por tudo. Me sinto feliz, grato a Deus por esta oportunidade mais uma vez. Que Deus abençoe a tua aula, que Deus abençoe o teu ministério e siga sempre conosco aqui na EBD em Síntese Podcast. A paz do Senhor a todos, em nome de Pai do Jesus. Senhor. Vai, senhor.